Muitos de vocês já sabem da existência do macroverso ilimitado 1000, uma dimensão fictícia, um universo compartilhado de minha autoria que reúne múltiplos ciclos de produção de histórias em quadrinhos e um ciclo de produção de livros. Estou bastante contente com a ideia de poder reunir obras minhas no mesmo contexto e sei que vocês ficarão bastante contentes também com o resultado final. Como eu já tinha dito em alguns vídeos anteriores sobre o macroverso ilimitado 1000, eu atrasei a produção do material original porque algumas páginas ficaram boas, mas não suficientemente boas. Outras páginas nem ao menos ficaram boas e novas páginas foram danificadas. Eu gosto bastante do lance de universo compartilhado, porque justamente é uma excelente maneira que eu encontrei de expandir de vez os horizontes e também de estreitar as relações comigo mesmo. Tem gente que não gosta desse lance de universo compartilhado. Um amigo meu, por exemplo, disse que isso é mais coisa da Marvel Comics mesmo. Então ele tem as criações dele presentes em diferentes universos. Aí vai de cada um fazer ou não um universo compartilhado. Fica a critério de cada pessoa. Mas para mim é bem legal por causa dessas coisas que eu falei. Eu acho bem inspirador, intenso e profundo, até porque cria novas e diferentes oportunidades de se trabalhar com os elementos narrativos. Vou passar aqui algumas imagens para quem ainda não viu e também para quem deseja rever, certo? Aqui. Albert Einstein e sua turma. Aqui nesta imagem vocês veem os seguintes personagens: Albert Einstein, Cuca o detetive, Kátia a fantasma, Metáfora e Samambaia, o palhaço Palhoça e Cristiane. Sim, Cristiane é a garota que joga basquetebol. Nesta outra, Nina e Zoca, Antonina, Nina Moretti e José Zoca Rodento. Aqui já é uma imagem reunindo Albert Einstein e sua turma e Nina e Zoca. Tem os mesmos personagens anteriores, mas o Gatuno Gatuno, que é o principal antagonista de Albert Einstein e sua turma. O curioso mundo de Lala e Lila gêmeas. Sheila Lala Morales e Liliane Lila Morales. Gisete Mazotto, Gisete Martins e Mazotto Marreiro. O detetive James Holmes entra em ação. O detetive James Holmes. O universo literário abrangente. Aqui o logotipo
Eu mesmo fiz, a original foi minha. Aqui tem a reunião de algumas das imagens anteriores. Agora eu vou passar 4 imagens que reunidas formam uma só, utilizando uma técnica que eu chamo de o conector. Não sei se alguém aqui já pensou em fazer algo assim antes, mas vamos lá. Pucca, o detetive, Ninjete e o Gatuno. Personagens de Albert Einstein e sua turma. Metáforas de Samambaia, personagens de Albert Einstein e sua turma. E de Zete Martins e Mazoto Marreiro, personagens de Dizete e Mazoto. Kátia Fantasma, o Palhaço Palhoça, Bárbara Borboleta, Albert Einstein e Cristiane, personagens de Albert Einstein e sua turma, e Sheila Lala Morales, personagem de O Curioso Mundo de Lala e Lila Gêmeas. Lila, a Libélula, Jane, a Barata, o Professor Melos, que são personagens de Albert Einstein e sua turma. Antonina, Nina Moretti e José Zoca Rodento, personagens de Nina e Zoca. Liliane, Lila Morales, personagem de O Curioso Mundo de Lilas Gêmeas. E o detetive James Holmes, personagem de detetive James Holmes, entra em ação. Aqui é a junção das 4 imagens anteriores em uma única. Eu vou falar alguma coisa sobre cada um desses projetos para quem se interessar. Creio que muitos aqui estejam devidamente interessados. Albert Einstein e sua turma é sobre a dupla nonsense Albert Einstein e sua turma. A dupla nonsense Albert Einstein e seus amigos estão sempre aprontando das tantas e tão boas suas. O primeiro personagem dessa galeria foi o Palhaço Palhoça, que eu inventei em 1992, eu ainda era uma criança. Em 1994 vieram os personagens Albert Einstein. Eu fui criando mais e mais personagens. Então eu tenho hoje a galeria de Albert Einstein e sua turma. A dupla nonsense de Albert Einstein surgiu numa época em que tinha muitos colegas de escola meu que não levavam a vida de estudos a sério. Então eu fiz esses personagens para fazer uma sátira contra as pessoas inteligentes que se fazem de ignorantes. E também esses 2 personagens têm bastante a ver comigo. Na época tinham, mas enfim, eu na época que criei a dupla nonsense Albert Einstein, também tinha minhas complexidades e essências, e creio que eu ainda as tenha.
São dois personagens que, embora criem tumultos, são bem autênticos. Eles não têm medo de serem eles mesmos, eles são quem eles são e pronto. Eu tinha criado antes o Palhaço Palhoça meio que sem compromisso. Eu tive a ideia e fiz o personagem. Passados alguns anos, vieram Albert Einstein. E eu tenho criado muitos personagens nessa minha jornada. Sabem? Nina Isoca, Antonina Nina Moretti é uma guria de 10 anos de idade que se diverte infernizando seus pais. Jorival e Lourian, sua educadora, professora Aurieta, e seus vizinhos, tendo como únicos amigos seu rato de estimação, José Zoca Rodento, que anda, fala e se veste feito gente, se preocupa demais com a aparência pessoal e faz tudo que Nina pede ou manda, e Goliastedo, um ursinho inanimado de pelúcia. Eu gosto bastante dessa personagem, Nina Moretti, porque ela revela justamente o que podemos, mas não queremos esperar de uma criança. Tem muitas crianças que são bem comportadas, obedientes, mas também podemos encontrar aquelas que não são assim na realidade. Essa personagem, ela tem certas influências de um personagem britânico, Denis o Pimentinha, uma criação de David Lowe. Isso é, dizem que foi plágio do Denis o Pimentinha americano de Hank Ketchum. Mas enfim, o Denis o Pimentinha britânico, ao contrário do americano, ele só atrapalha porque só quer atrapalhar. O americano, ele pensa que está ajudando e não tem a menor ideia do que está fazendo. Já o britânico se diverte atormentando os outros. Então eu peguei influências desse personagem cuja história em quadrinhos americana, digo britânica, perdão, foi chamada em posterior Dennis the Menace a Gnasher, onde Gnasher, G-N-A-S-H-R, é o cão de estimação do protagonista. David Lowe colocou um complemento no título para se diferenciar dentro do Pimentinha americano, obviamente também Dennis the Menace. Então eu realmente peguei referências desse personagem dentro do Pimentinha britânico, que foi chamado no Brasil de Pestinha e Feroz, onde Feroz é o nome brasileiro do cão do garoto. Então, com minha exímia habilidade, eu fiz a personagem Antonina Nina Moretti e o melhor amigo dela, José Zoca Rodento. Continuando, Curioso Mundo de Lala e Lila, as gêmeas, Sheila Lala Morales e Liliane Lila Morales,
são irmãs gêmeas, sendo que a primeira é a mais séria e sistemática, e a segunda é mais bem-humorada e brincalhona, dando as mais variadas visões de mundo para seus pais, seu Durval e Dona Roberta. O engraçado dessas duas personagens é que não pensei nelas sozinho. Na verdade, foram duas primas minhas do lado de mãe que são da cidade de São Paulo, Sheila Moraes Hudson e Liliane Lita Moraes, que me encomendaram os personagens baseadas nelas. Então, elas me explicaram que a Sheila é a mais séria e sistemática e a Liliane, também chamada de Lita, é a mais bem-humorada e brincalhona. Então, na verdade, eu fiz essas personagens com a ajuda delas. A iniciativa foi delas. E essas personagens, elas participaram primeiro de Albert Einstein e sua turma. Aí eu percebi que as duas verdadeiras gostaram tanto assim das personagens que eu acabei decidindo investir nelas bem mais e melhor. Então aconteceu e eu decidi fazer uma série só delas, quer dizer, uma série comandada pelas duas. É isso que os americanos chamam de spin-off. Derivação ou derivagem. É um produto artístico extraído de outro. Gisete Mazotto. Gisete Martins é bastante carinhosa, romântica e sensível. E Mazotto Marreiro é extremamente medroso, tímido e desajeitado. Eles são um casal de namorados adolescentes e buscam se manter unidos. Outro caso de personagens que são muito interessantes. Eu me identifico bastante com Mazotto por causa do perfil psicológico mesmo. Então eu fiz o personagem para ser o par da Gisete, que é bem o tipo de namorada que muito se espera por aí, mas nem sempre se obtém. É uma ideia bem legal também. Aliás, eu tenho ideias muito legais. Enfim, o detetive James Holmes entra em ação. O detetive James Holmes é extremamente atrapalhado, distraído e apavorado, e está sempre encontrando muitos percalços em meio a seus tantos percursos. Outro personagem que tem bastante a ver comigo, detetive James Holmes. Eu peguei o nome numa espécie de amálgama de James Bond com Sherlock Holmes. Creio eu que se fosse Sherlock Bond ficaria por demais óbvio e nada atrativo. Eu mesmo sou extremamente atrapalhado, distraído e apavorado. E assim como o detetive James Holmes, eu busco resolver as situações que me aparecem apesar das limitações. É um personagem que pode ser bastante formal, mas também pode ser bastante humorístico. Sabem?
Eu gosto bastante desse personagem. Na verdade, eu gosto bastante de minhas criações. Enfim. E tem também como parte dos principais ciclos de produção do universo, isso é, do macroverso ilimitado, o universo literário abrangente. No caso, o universo literário abrangente é um conjunto de obras literárias interconectadas que juntas formam o mesmo todo. Esse ciclo de produção é bem distinto de qualquer dos anteriores, não somente por ser bem mais focado em literatura do que em história em quadrinhos, mas como também por reunir múltiplos protagonistas conforme o livro, o conjunto de livros. Então, eu tive essa ideia pegando um pouco de carona no universo X-Men da Fox, no universo cinematográfico Marvel e no universo estendido da DC, que também variam os protagonistas conforme o objeto ou conjunto de objetos. Então eu achei e acho até hoje bem bacana a ideia de reunir múltiplos protagonistas de cada subnúcleo. Só que no caso não é objeto extensivo cinematográfico, é literário. Então eu produzo obras como essas aí. Em muitos casos ocorrem crossovers entre personagens desses ciclos. Crossover é o nome dado à mistura entre personagens de vários universos. Então isso quer dizer que vocês podem, com o tempo, encontrar Albert Einstein interagindo com Antonina e Nina Moretti, por exemplo, entre muitos outros casos em que isso é capaz de acontecer. Interação entre personagens de diferentes ciclos de produção. Na descrição do vídeo está um enlace externo com as principais obras listadas, com os títulos e as sinopses ou descrições, dependendo da obra, uma sinopse ou uma descrição. E também nesse mesmo enlace externo com as obras tem os enlaces externos do Dribble e dos dois eventartes do Macroverso Limitado 1000. Passem por lá, creio que vocês gostaram bastante. Revisão de texto: Iana Lima Cordeiro, Maria Barbosa e Castro e Naira Souza. Eu agradeço bastante a todos pela consideração, pela confiança e pelo respeito. Qualquer coisa, estou sempre na área e abraços, galera. É isso.